Vídeo número 3 do Tratado da Consciência de São Bernardo, este voltado mais para a formação e educação dos filhos. Não esqueça, haverá o nosso lançamento da Escola de Nazaré, nossa escola perene de filosofia e teologia, e educação, obviamente, a partir da Sagrada Escritura e dos grandes clássicos da filosofia, tá ok? Então, aguarde o nosso lançamento. Bem, partindo ainda daquele pressuposto que São Bernardo traz sobre o ambiente da vida física e a formação de um organismo espiritual constante, perene e para a eternidade, a gente precisa fazer uma análise hoje. Como é o processo filosófico, porque existe uma filosofia da educação, existe uma filosofia de vida, da pedagogia dos nossos filhos. Qual é o foco da nossa educação dos filhos? Vamos fazer algumas observações aqui. O quanto nossos filhos, o quanto de porcentagem está voltada à vida de oração dos nossos filhos? O conhecimento da fé. Nossos filhos conhecem mais a educação formal ou a fé? Outra coisa, qual é a porcentagem em que eu estou focado na condução dos meus filhos, na formação da sua personalidade, do seu caráter, conduzindo eles ali, ou eu cobro um pouco mais para a formação, da escola, para que ele seja alguém, porque ele já é alguém, tá? A nível de profissão. Aqui faz você pensar. Se o mandamento diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, o foco da educação dos nossos filhos, se nós somos cristãos, deveria ser a formação da vida espiritual, a vida da fé. Nossos filhos deveriam estar voltados desde o ventre materno a uma vida profunda de oração, que já começa pela vida profunda de oração dos pais. Que o centro de todas as coisas da nossa casa, dos nossos diálogos, das coisas, deveria ser Deus. Em diálogo com aquilo que nós fazemos, com quem nós somos, quem são os nossos filhos. As atitudes dos nossos filhos expressam a fé ou expressam apenas uma pessoa que isso não é tão ruim, vive a vida cotidiana, mas não tem em si uma ponte ao sagrado. Uma outra questão é pensar que muitas das vezes nós estamos mais preocupados com a formação acadêmica dos nossos filhos, para que eles tenham um título, para que eles tenham um trabalho, do que a formação espiritual. E, consequentemente, a formação espiritual ela não está desassociada de uma vida interior, de uma vida da integralidade, da ética e das virtudes. Nesse primeiro momento, nesse vídeo aqui da educação, a gente tem que pensar qual é o projeto filosófico que eu tenho para a minha família. Esse projeto passa por mim, por isso fizemos um vídeo ou dois falando do que é o ser humano, e vai, obviamente, vai se autotranscender na vida dos nossos filhos. Se o meu projeto é um projeto apenas para esta vida material, para essas coisas, os nossos filhos vão viver isso, obviamente, de certa forma. E aqui a gente precisa pensar bem o nosso ser cristão. Não estou dizendo aqui que existe um extremismo, como se nossos filhos fossem anjos e nós somos anjos, ou somos apenas pessoas materiais. Mas é aquilo que São Tomás chama de justa medida, na qual Deus é o centro das coisas em diálogo com o mundo. Olha como nossos filhos não conseguem dialogar a fé e a razão. Isso era muito bem feito na Idade Média. Olha como a gente mesmo não consegue desassociar a fé das coisas. A gente não consegue compreender, por exemplo, na geografia, que as coisas que existem no mundo foi Deus que criou a geografia. Deus é o autor da força que move o planeta ao redor de si mesmo e ao redor do Sol. Quem criou esta força? A gente não consegue fazer essas associações que foi Deus. E aí, a gente acaba depois
tendo, e eu conheço muita gente assim, esse desespero de que nossos filhos têm uma grande formação, têm uma grande profissão, têm um sucesso na vida, mas um fracasso na fé, um fracasso na vida espiritual. Tem um vídeo no canal dos Filhos de Kobe do YouTube que nós fizemos uma live chamada Genialidade e Santidade. Procura esta live lá, Genialidade e Santidade, dá uma olhada nela, escuta, medita, para a gente pensar bem que há uma diferença entre o gênio e o santo, ou aquele que vive a vida espiritual. Então, neste primeiro momento, nós precisamos pensar e reordenar a nossa formação. Eu preciso que a fé ela tome o espaço que é devido da formação dos nossos filhos. Ela deve ser o centro, a vida espiritual, a vida de oração. E você vai ver que isto vai iluminar a vida interior e, consequentemente, vai iluminar as outras coisas. Tá certo? Então, que façamos hoje esse propósito de realmente colocar de verdade Deus no centro da nossa vida, para que todas as coisas, né, sejam ordenadas para Ele. Forte abraço a todos. Salve Maria.